Porque eu falo pouco. Eu falo super. E eu sou professora, então não existe professor que fala pouco, né? Até porque senão não seria professor. Pois é. Mas queremos passar as informações e deixar dicas, né? Porque o Isso, que querem é como mudar um pouco esse quadro da fadiga, ou por onde começar, porque é complexo, né, Lu? Eu digo que assim, é um tema, muito. gente, porque ele é complexo, são vários fatores. Isso, até quando eu fiz aquela postagem e eu comecei, até foi inspirada por uma pergunta de uma seguidora, depois eu vou colocar essa pergunta dela, mas eu comecei a pensar, gente, o quanto que é importante nós entendermos como é complexo aquilo que gera energia, né? Se a gente brincar de uma outra forma, nós somos movidos por energia, nós temos uma bateria interna, eu costumo dizer, né? O celular normalmente dura 24 horas a bateria do celular. A nossa bateria, ela dura mais, mas ela tende a diminuir com o tempo, né? Então, eu percebo que até a forma de falar, eu falo por mim, né? Eu era uma jovem muito agitada, muito corrida, até a forma de falar, eu já falo mais compassada, eu já passei dos 40, estou chegando nos 50, então você vai modificando porque a energia realmente sofre mudança. E eu gostaria até de compartilhar, porque eu nunca havia passado por uma cirurgia na vida. E quando eu fiz uma cirurgia por apendicite, eu tive uma fadiga durante uma caminhada, depois de acho que 9 dias mais ou menos, eu resolvi ir ao mercado com a minha mãe, porque eu não aguentava mais ficar em casa. E aquela caminhada de 2, 3 quarteirões, eu fiquei cansada. Aí eu fiquei assim, gente, que coisa maluca, uma cirurgia, tirou toda a minha energia. Olha, eu, na época, morava na praia, eu chegava a caminhar de 2 a 3 horas por dia na praia, e para mim estava normal. Eu fui fazer uma caminhada simplesmente porque eu havia passado por um processo de infecção, seguida de cirurgia, e isso, 15 dias, era como se eu não tivesse energia. Então, foi a primeira, graças a Deus, a única vez que eu me senti assim, né? Depois eu fui recuperando, mas isso me dá uma dimensão das pessoas que sofrem de fadiga crônica, né? Que é multifatorial. Mas sem ir para o extremo da fadiga crônica, todo mundo, em algum grau, sofre fadiga. Que seja por excesso de trabalho, que seja por falta de sono, que seja por deficiência de nutrientes, de Sim, alguma forma, esses três eixos, vamos dizer assim, né? Alta demanda de trabalho, sono ineficiente ou insuficiente e déficit nutricional, esses três pontos vão afetar a nossa bateria, a nossa energia. Então, é nesse ponto, nesse tripé, que a gente vai começar a nossa live, que a gente vai discorrer sobre esse assunto. E aí, primeiro, né, começando um pouquinho sobre aquela figura que eu postei, sobre quais são os fatores que interferem. Puxando um pouquinho do sono, o sono eu nem vou me prolongar muito, porque é algo que eu falo há muito tempo. Mas, de forma geral, a gente vai linkar, né? Eu vou falar um pouquinho do sono agora, depois a gente vai trocando conteúdo e, obviamente, vão surgir aquelas perguntas que o pessoal tinha compartilhado ou que podem surgir depois. Mas, de forma geral, quando a gente fala de sono, é mais ou menos como se eu estivesse dando um reset, né? Como se eu fosse resetar ou reiniciar um aparelho. Eu passei o dia todo acordada, com uma alta demanda, uma alta atividade metabólica, fazendo esforço físico ou mental. Então, isso significa o quê? Gasto alto de ATP, isso significa gasto, consumo de neurotransmissores, de hormônios que estão, né, sendo liberados e atuando em seus receptores. A gente tem uma atividade intensa. Quando eu vou dormir, não é que tudo para, pelo contrário, né? O organismo ele vai restaurar no sentido de nova produção de novos neurotransmissores, síntese proteica, você vai ter a reorganização de uma série de informações que foram recebidas durante o dia. Então, durante o sono é muito mais do que o descanso. Ele é um preparo para o novo dia. e E esse restaurar, preparo, ele e esse restaura pre, mesmo.
Exatamente. Então, esse preparo para o novo dia implica no descanso e, ao mesmo tempo, na produção daquilo que vai ser utilizado durante o dia. Então, por isso que se eu não durmo bem, aqueles neurotransmissores que deveriam ter sido fabricados em maior quantidade não são. Aquelas proteínas que deveriam ter sido fabricadas não foram. A desorganização da sinapse vai ser observada. O ATP que é utilizado, por exemplo, na contração muscular, não está em maior quantidade. Então, uma série de componentes que são importantes para eu exercer a minha função de trabalho, enfim, de vida, vai estar deficiente. Então, é importante lembrar que o sono tem essa função que vai além, né, que vai além de descansar, e sim nos preparar para o novo dia. Então, começando com essa introdução para falar do sono, porque o sono é algo que eu falo há muito tempo, tem muito conteúdo